Olá, turma do oitavo ano B, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje nós estaremos postando mais uma videoaula e falaremos hoje sobre a rede de transportes. E aí embaixo já apareceu a habilidade para vocês que seria analisar o papel das redes de transportes e comunicação e estabelecer relações com os fluxos materiais, objetos, mercadorias, pessoas e imateriais, dados, informação, comunicação em escala global. Essa é uma habilidade de retomada referente ao sétimo ano. E aqui tem alguma imagem bastante sugestiva do que nós veremos hoje na aula. Então, nós vamos iniciar com uma sondagem. Então, você sabe o que é transporte? Então, você tem alguns segundinhos aí para pensar o que vem na sua mente sobre transporte. O que seria transporte na sua visão? Quais sistemas de rede de transporte que você conhece? Pense, analise como são transportadas as coisas e pense quais são as redes de transporte então que você consegue lembrar. E na sua cidade, no nosso município, você tem noção qual é o meio de transporte mais utilizado? O que a gente mais utiliza aqui na nossa cidade? Qual é o meio de transporte? Após a conclusão do seu raciocínio, então, aí a gente pode iniciar a aula. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou ter que definir alguns termos para vocês entenderem como que surgiu esses modais, né? Então, com o avanço das técnicas do processo de globalização, intensificaram-se o desenvolvimento de rede de transporte em todo o planeta. Então, como a globalização trabalha com produtos, então esses produtos precisam ser transportados de alguma forma. Então, teve que ocorrer o avanço das técnicas, onde esse processo de transporte foi melhorado e ainda está em plena evolução. Então, essas redes, o que seriam as redes? É um conjunto de fluxos materiais e imateriais, como nós vimos lá na habilidade no início da aula, que permitem essa articulação da escala local com o mundo, que seria o global. Então, esse termo de globalização, que a gente tanto fala, ele foi elaborado possivelmente na década de 1980 e descreve esse processo de intensificação de integração que ocorre, tanto de mercado quanto de pessoas, comunicação. Mas lembrando que a globalização não é um termo recente, só que ela vem desde o processo lá das grandes navegações, onde ocorriam aquelas trocas de mercadorias, etc. Então, nós vamos ver aqui algumas modalidades de transporte. Tem as rodovias, as aerovias, as ferrovias, as hidrovias e as dutovias. Então, nós vamos começar a fazer uma análise da matriz de transporte no Brasil. Então, a gente pode olhar esse gráfico e a gente tem que analisar, quando a gente observa esse gráfico, a porcentagem que está sendo mostrado. Ela possui cores. E o significado dessas cores está lá na legenda. Então, quando a gente observa a cor verde, que é 58%, quando a gente lê na legenda, a gente percebe que é o transporte rodoviário. E aí 25% ferroviário, aquaviário, dutoviário e o aéreo. Então, a gente tem que analisar os números, observar a cor e ver o significado dessa cor lá na legenda. Qual é o tipo de transporte mais utilizado aqui no Brasil? Então, em 2005, era o rodoviário com 58%. Então, aqui tem um mapa que vai mostrar para vocês um pouquinho sobre as redes de transportes aqui no nosso país. Então, o que você tem que observar no início? O título do mapa, para ver o fenômeno, que são transportes, a legenda e a escala que está aqui no canto
inferior aqui direito. Então nós vamos centralizar agora a leitura na legenda que está no canto inferior esquerdo. Então lá, todos os símbolos são o naviozinho lá marítimos, que são os portos, outros fluvial, que são os portos no rio, tem o aeroporto internacional, tem o aeroporto doméstico, tem as rodovias, que são tracinho vermelho ali, que são as pavimentadas, a tracejada são rodovias sem pavimentação, a mais tracejada ainda são estradas sem pavimentação, depois tem as ferrovias e as hidrovias. Então a gente pode analisar, e eu quero que vocês identifiquem qual é o tipo de rede de transporte mais utilizado no Brasil. São as rodovias? São ferrovias? Qual é o tipo de transporte de carga mais utilizado no Brasil? Mais alguns segundinhos para vocês observarem a legenda e identificarem essas informações no mapa. Feito essa atividade, a partir do momento que você consegue identificar o que mostrou para nós no gráfico, a gente pode começar a explicar para vocês os tipos. Então nós vamos iniciar pelo modal rodoviário. A imagem está mostrando para vocês uma rodovia e ela é bem sugestiva com os veículos que circulam nela. Carretas, caminhões, carros, ônibus, motocicleta. Então, o modal rodoviário ele é responsável por cerca de 61% dos deslocamentos de carga atualmente. Então, todo modal que a gente for trabalhar, ele vai apresentar pontos positivos e pontos negativos. Então, os pontos positivos do modal rodoviário, ele é ideal para curtas distâncias. A venda possibilita que a entrega seja feita na porta do comprador, o que beneficia muito. Ele também consegue transportar uma carga com um volume um pouco menor, mas ainda assim consegue entregar direto na porta do cliente. Seja ele uma loja, seja ele um cliente físico. E ele também apresenta suas desvantagens, que seria alto custo no combustível, os veículos eles poluem mais, tem custo com o pedágio, com a manutenção dos veículos. Então, ele apresenta vantagens e também desvantagens. O segundo modal que a gente vai apresentar para vocês é o modal ferroviário. São as ferrovias, onde circulam os trens. Então, nesse modal ferroviário, ele ganhou bastante cenário na época dos cafeicultores. E hoje em dia, com as privatizações, ele voltou a ter uma ampliação, apesar de ele ter dado uma estagnada em alguns momentos. Então, assim como o outro, ele também apresenta pontos positivos. Devido ele correr nos trilhos, ele tem uma capacidade elevada de carga. Enquanto um caminhão transporta somente a carga que lhe compete, um trem eu posso colocar vários vagões, várias cargas. E ele pode também misturar pessoas e produtos. Também, outra vantagem do modal ferroviário em relação às rodovias é o baixo custo do combustível, onde atualmente o preço do óleo diesel, da gasolina, do etanol, ele vem alterando o preço dos produtos devido à entrega ser feita pelas rodovias. Então, outro benefício do modal ferroviário seria o baixo custo do combustível, onde tudo isso pode ser repassado no preço final, que somos nós consumidores. Também o seu impacto ambiental, se comparado à rodovia, ele polui bem menos que o caminhão também, que a carreta, que os motores a diesel. E também, é lógico, ele tem seus pontos negativos. Ele depende do transporte complementar, ele é inflexível
porque ele não pode, igual um caminhão, mudar a sua rota. O exemplo é fazer a entrega na porta do consumidor, por exemplo. No modal ferroviário isso não acontece, a não ser que ele more próximo ali das rotas da ferrovia, senão o trem não vai fazer essa flexibilização de mudar a sua rota para fazer a entrega para o cliente. E agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre como que é esse modal. A segunda principal forma de transportar produtos e mercadorias no Brasil é por meio das ferrovias, que interligam quase todo o país. 15% das cargas passam pelos trilhos e pelas mãos de profissionais responsáveis por toda essa movimentação. O trem chefiado por Eva faz o caminho de São Luís à cidade paraense de Parauapebas em 14 horas, praticamente o mesmo tempo de ônibus. Você vive várias experiências aqui dentro, né? Não é simplesmente transportar pessoas. E como a capacidade de lotação é maior, a passagem custa metade do preço. A lógica é a mesma para o transporte de cargas. Pelas ferrovias passam produtos de exportação e importação, importantes para a economia do país. Aqui em QPM a gente trabalha com fluxo de transporte de grãos, né, de celulose, e trabalha também com combustível. A gente trabalha para isso, para mudar a logística do Brasil, trabalhando com esse tipo de produto. 60% das cargas do Brasil são transportadas pelas rodovias. O país tem mais de 1.800.000 quilômetros de estradas e apenas 29 mil quilômetros de ferrovias. Um tipo de modal que poderia dar mais agilidade e tornar o custo de vida mais barato. Apesar de não ter muita malha ferroviária no Brasil, mas ela está mostrando o seu valor, né? Com todas essas cargas transportadas, com o seu volume que ela apresenta todos os anos, né? Está conseguindo já mostrar para o Brasil que a operação ferroviária tem o seu valor. Então, retomando nossa aula, mostrei para vocês, então, um vídeo que ilustra bem o que seria o modal ferroviário, e agora nós vamos trabalhar um modal aeroviário. Então, a imagem também é bem sugestiva no qual meio de transporte que a gente vai trabalhar nesse modal. Então, ele apresenta um grande reflexo na globalização nos transportes, tanto no fluxo de pessoas, como também no fluxo de mercadorias. Quais são os pontos positivos? Rapidez, onde a distância parece que encurtou, mas é o meio de transporte que é mais rápido, que faz com que as distâncias pareçam serem menores. Na realidade, ela não mudou, o que aumentou foi a velocidade desse meio de transporte, que é muito rápido, muito ágil. Segurança. Apesar de, aparentemente, os acidentes serem fatais, ele é considerado um dos transportes mais seguros do mundo. Então, ele também tem bastante segurança, se a gente for comparar com a porcentagem de acidente em outros tipos de transporte com o aeroviário, ele é bem menor. Só que ele apresenta também seus pontos negativos. O alto custo do transporte, tanto de passageiro quanto de mercadoria. O custo é mais elevado se formos comparar, por exemplo, com os trens ou com as rodovias, os caminhões. Ele também emite bastante dióxido de carbono, porque as turbinas do avião são muito potentes e consomem bastante combustível, então grandes emissões de dióxido de carbono são emitidas. Como eu já disse, ele é considerado o transporte mais seguro e atualmente o mais ágil, mais rápido, que liga grandes distâncias. Agora vem então o modal hidroviário, que a imagem também ela é
bastante sugestiva. Nesse modal hidroviário, ele apresenta alguns pontos positivos e também pontos negativos. Um dos principais pontos positivos do modal hidroviário é a grande capacidade de carga que tem os navios e as embarcações. Então, eles transportam, enquanto uma carreta transporta, por exemplo, um container, o navio, ele transporta uma enormidade de container. Então, a sua capacidade de carga é enorme se comparada aos outros meios de transporte. A economia, porque você leva de uma vez só grandes cargas, então você tem uma economia de combustível, de manutenção, pedágio, N fatores que podem aumentar esse custo de uma viagem. E também ela tem seus pontos negativos, que seriam alto custo com a manutenção do navio, os motores que tem navio que chegam a ter 4 motores, 3 motores, 2 motores. Então, quando eles dão manutenção, o custo com a manutenção é alto, só que se comparado com os caminhões, como a frota de caminhão é bem maior, a tendência é os caminhões darem mais manutenção que o navio, só que o navio, quando ele tem a sua manutenção, a manutenção dele também não é uma manutenção barata. Outro problema é o acesso a rios navegáveis, que devido ao processo de assoreamento dos rios, muitos rios estão ficando rasos e estão impossibilitando a navegação de grandes embarcações que poderiam deixar mais barato, por exemplo, o produto, se conseguisse ter acesso praticamente quase que ao país todo. E aí foi citada essa navegação de cabotagem, daqui a pouco vou passar um vídeo que vai ilustrar para vocês, mas essa navegação de cabotagem são as navegações que ocorrem entre os portos do mesmo país, que o nome sugere que não perca a terra de vista. Então, são os navios que vão percorrendo a costa, fazendo ligações entre os portos, e alguns deles também nos rios navegáveis. Então, essa cabotagem é um processo muito interessante que deixa o produto um pouco mais acessível ao preço do consumidor. Então, assistam o vídeo. Brasil, um país com dimensões continentais. São 7.400 quilômetros de costa marítima, além de aproximadamente 1.600 quilômetros de trajeto navegável pelo Rio Amazonas até Manaus. Aproximadamente 70% da população está concentrada no litoral, em uma faixa de cerca de 200 quilômetros ao longo da costa. Todas essas condições são favoráveis para que a navegação de cabotagem seja um meio de transporte adequado à realidade brasileira. Mas antes de avançarmos, você sabe o que é cabotagem? Cabotagem é a navegação entre portos de um mesmo país, em que o barco ou navio não se afastam da costa. Ou seja, produtos podem ser transportados, por exemplo, do Porto de Santos até o Porto de Recife. A cabotagem se mostrou um modelo de transporte mais eficiente, principalmente para distâncias superiores a 1.500 quilômetros, em função de sua economia energética, menor custo de infraestrutura e maior segurança da carga. Essa modalidade de transporte ajuda a reduzir os custos logísticos da produção industrial brasileira, além de aumentar a eficiência do transporte de carga e diminuir danos ambientais. Para vocês terem uma noção, de acordo com cálculos realizados pelo TCU, o frete rodoviário de Manaus até São Paulo apresenta um custo 83% maior do que se fosse feito por cabotagem. Com o objetivo de entender melhor os problemas que afetam o crescimento do transporte aquaviário no país, o TCU realizou uma auditoria sobre a navegação de cabotagem. Durante a fiscalização, o TCU verificou que não existe política pública para ampliar o uso da navegação de cabotagem.
Também não há estímulos para o desenvolvimento do transporte multimodal de cargas, que é aquele em que são utilizadas 2 ou mais modalidades de transportes. Entre outros achados da fiscalização, foi verificado que o mercado brasileiro é altamente concentrado, com poucas empresas participando, e que os navios brasileiros pagam mais caro no combustível do que os estrangeiros. Para colaborar com uma mudança no setor e com a melhoria da competitividade da produção nacional, o TCU fez diversas determinações e recomendações aos órgãos competentes. Então, voltando na nossa aula, o vídeo também foi bastante esclarecedor do termo cabotagem, como que ocorre essa navegação entre os portos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as dutovias. Então aqui também tem uma imagem bem sugestiva do que seriam essas dutovias. E nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos e os pontos negativos dessas dutovias. Pontos positivos é a segurança, que o material vá para o seu destino sem que ocorra algum dano, algum acidente, algum problema. Outro ponto positivo é a transmissão em larga escala e ininterrupta também, que ela não para, ela pode continuar porque ela não vai ter limite, desde que não ultrapasse o limite de segurança dos dutos, a transmissão ocorre em larga escala. E assim como todo processo também tem seus pontos negativos. Por quê? Porque necessita de grande investimento. Um exemplo é o gás encanado que chega na nossa residência. É como se fosse um exemplo desse, que para a gente adquirir o produto, a gente tem que fazer um investimento que ele chegue até o nosso fogão, o nosso chuveiro, no caso. Então, as dutovias também tem que ser do ponto de praticamente extração até o ponto final. Então, os dutos não são baratos, a sua instalação também é cara, por isso que necessita de grandes investimentos. E também, assim como o trem, ele também tem uma inflexibilidade que depois que ele foi feito aquele percurso, aquele trajeto, ele não muda, a não ser que seja feita uma nova reforma e feita uma conversão. Senão também ele liga um ponto ao outro e não muda aquele trajeto. Então eles são utilizados mais para minérios, petróleo, gás, entre outros. Então vou passar um vídeo ilustrativo para vocês também, e ali ele faz uma comparação da dutovia com o transporte rodoviário. Preste atenção agora. Percebam as dutovias e em comparação com o veículo rodoviário. Olha em comparação com a rodovia, quantos caminhões são necessários. E olha a dutovia. Então as imagens respondem
todas as questões em relação de comparação com as rodovias e as rodovias. E para encerrar, nós vamos também observar esse gráfico, onde vai falar o transporte de carga em 2018, que esse gráfico é um gráfico mais recente. Então a gente pode analisar que nessa matriz aqui continua sendo o transporte rodoviário o que mais transporta cargas no nosso país, que muitas vezes deixa o produto mais caro devido a todos seus pontos negativos entre manutenção, preço de combustível, pedágio, seguido ali do transporte ferroviário com 21%. Esse número também futuramente tende a aumentar devido às iniciativas da iniciativa privada, onde está podendo agora ocorrer uma ampliação e uma modernização nessas malhas. Aí vem o aeroviário, que no passado, quando a gente viu lá no primeiro gráfico em 2004, ele era menor, hoje ele já está em 2%, ou seja, é um modal que está sendo mais utilizado. Aí tem o dutoviário em 4% e o hidroviário em 12%. Então aqui a gente vai encerrando. A aula de hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Agora aguardem que vai ser produzido um formulário com as atividades referentes a essa aula. Então, um ótimo trabalho a todos.